Graças a paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia na leitura da palavra de Deus. Graças a Deus, o Senhor tem sido fiel, justo e maravilhoso. Já convido você que nunca leu a Bíblia, então se já leu, venha caminhar conosco. Aqui nós temos o propósito de todos os dias lermos um pouco a Bíblia. Entre 15 a 20 minutos no máximo, em um ano teremos lido toda a palavra de Deus, fortalecendo assim a nossa fé. É uma maravilha, o Senhor te convida que você venha fazer parte nesse propósito no dia de hoje. Se inscreva no canal, clique na playlist, você pode iniciar o seu propósito a partir do dia 1º. Amém? Você pode assistir esses vídeos em horários específicos, pode ouvir no carro, na sua casa, fazer a leitura em família. É uma bênção. Se inscreva no canal e venha caminhar conosco e venha ouvir Deus falar todos os dias ao seu coração através da sua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade, apresentando nosso propósito e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Amém? Ore com fé e convicção, porque o Senhor se faz presente e Ele ouve a tua voz. Amém? Oremos. Senhor Deus, querido Pai, te louvamos, te exaltamos pela tua grandeza, pela tua beleza. Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça que se renova todos os dias sobre nossas vidas. Obrigado pela tua proteção, pelos livramentos. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, de ler a tua palavra e aprender mais de ti. Senhor, precisamos da tua presença. Então, Espírito Santo, vem conosco mais uma vez, abrir a nossa mente, abre o nosso coração para o entendimento da tua palavra. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos, mas vem falar aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações para fortalecer a nossa fé. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Faz cair por terra todo o mal que se levanta contra a nossa vida e o nosso propósito novamente no dia de hoje. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15, a revolta de Absalão. Amém, glória a Deus. Todos encontraram? 2 Samuel, capítulo 15, a revolta de Absalão. Começa da seguinte forma. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia, olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia, se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça, e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi, deixe-me ir à cidade de Hebrom para pegar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor. Enquanto eu estava morando em Jesus, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu adoraria em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte, quando vocês ouvirem o toque de cornetas, digam, Absalão se tornou rei em Hebrom. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda a boa fé. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel da cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim, a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Davi foge de Jerusalém. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém, se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, responderam eles. Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade,
pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os palititas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que o haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Então Davi disse a Itai, o líder deles: "Por que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui pouco tempo. Então por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou. Volte e leve os seus companheiros, e que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com você." Porém, Itai respondeu: "Ó rei, eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor onde quer que for, ainda que eu morra por causa disso." "Muito bem", respondeu Davi. "Então passe adiante." Itai foi em frente com todos os seus homens e os seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também, e foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles, e também os levitas, carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadok: "Leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ela fica. Mas se ele não estiver satisfeito, que faça comigo o que quiser." E Davi continuou a falar com Zadok: "Olhe, leve seu filho Aimaas e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto até receber notícias de vocês." Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que o seguiam cobriam a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: "Ó Senhor Deus, faz com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão." Quando Davi chegou do alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo Uzai, da família dos Arquitas, foi encontrar-se com ele ali. Uzai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça, em sinal de tristeza. Davi lhe disse: "Não venha comigo, pois isso não me ajudará, mas você poderá me ajudar fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão: Ó rei, eu agora vou servir o Senhor como servia ao meu pai. Os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá, e você contará a eles tudo o que ouviu no palácio do rei. Os filhos deles, Aimaas e Jonatas, vão estar lá também, e você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir." Então Uzai, o conselheiro particular de Davi, foi e chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá. Glória a Deus, dando continuidade, 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16, Davi e Ziba começa da seguinte forma: Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras e ali se encontrou de repente com Ziba, um empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou: "O que você vai fazer com tudo isso?" Ziba respondeu: "Os jumentos são para a família do rei montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto." "Onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul?" perguntou o rei. Ziba respondeu: "Ele ficou em Jerusalém porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul." O rei disse a Ziba: "Tudo o que era de Mefibosete é seu." Ziba respondeu: "Eu me curvo diante do meu rei e senhor, e que eu sempre possa agradá-lo." Davi e Simei. Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e pelos seus guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse: "Fora daqui, assassino, criminoso, você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus o está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino ao seu filho Absalão, e você está arruinado, seu assassino." Então Abissai, cuja mãe era Zeruia, disse ao rei: "Por que o Senhor permite que este cachorro morto o amaldiçoe? Desde que eu vá lá cortar a cabeça dele." "Vocês, filho de Zeruia, não tem nada a ver com isso", respondeu o rei a Abissai e ao seu irmão Joabe.
Se foi o Senhor Deus quem mandou que este homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus oficiais: se o meu próprio filho está tentando me matar, porque eu ficaria admirado se este membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo. Deixe esse homem em paz. Deixem que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor quem o mandou fazer isso. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar dessas maldições. Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Simei também ia ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. O rei e todos os seus homens chegaram muito cansados ao rio Jordão e descansaram ali. Absalão em Jerusalém. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Quando Uzai, o conselheiro particular de Davi, encontrou Absalão, gritou: viva o rei, viva o rei! E Absalão perguntou: onde está a sua fidelidade ao seu amigo? Por que você não foi com ele? Uzai respondeu: como é que eu poderia fazer isso? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor, por este povo e por todos os israelitas. Eu ficarei com o Senhor. Afinal de contas, a quem eu deveria servir a não ser o filho do meu chefe? Assim como servi o seu pai, eu agora o servirei. Aí Absalão disse a Aitofel: eu quero o seu conselho. O que devemos fazer? Aitofel respondeu: tem relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Assim todos em Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo do seu pai, e os seus seguidores ficarão bem animados. Então armaram a barraca para Absalão no terraço do palácio, e ali, na frente de todos, ele teve relações com as concubinas do seu pai. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fosse a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão os seguiam. Glória a Deus! E agora, para finalizarmos a nossa leitura, vamos para o livro de Salmos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 94. Amém. Salmos, capítulo 94. Deus, o justo juiz. Todos encontraram? Salmos, capítulo 94, começa assim: ó Senhor, Tu és Deus que castiga, mostra a Tua ira. Tu és o juiz de todas as pessoas. Levanta-te e dá aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando os maus continuarão alegres? Até quando, ó Senhor Deus? Até quando se mostrarão orgulhosos e se gabarão dos seus crimes? Ó Senhor, eles esmagam o teu povo e exploram os que são teus. Eles matam as viúvas e os órfãos e assassinam os estrangeiros que vivem na nossa terra. E dizem: o Senhor não está vendo, o Deus de Israel não vai ficar sabendo disso. Procure entender, ó gente tula, quando é que vocês vão criar juízo? Foi o Senhor Deus quem fez os nossos ouvidos. Será que Ele não pode ouvir? Foi o Senhor quem fez os nossos olhos. Será que Ele não pode ver? O Senhor repreende as nações. Será que Ele não vai castigá-las? O Senhor ensina todos os seres humanos. Será que Ele não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe que eles não valem nada. Ó Senhor Deus, felizes são aqueles que Tu ensinas, aqueles a quem ensinas a Tua lei. Tu farás com que fiquem tranquilos nos dias de aflição, mas para os maus serão abertas sepulturas, pois o Senhor não abandonará o seu povo. Ele não deixará desamparados aqueles que são dele. Assim haverá justiça nos tribunais, e todos os que são honestos estarão a favor dela. Quem se levantou a meu favor contra os maus? Quem ficou do meu lado contra os que fazem o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o Teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, Tu me consolas e me alegras. Tu não queres nada com juízes desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça. Ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor me defende. Ele é a minha rocha e o meu abrigo. Ele castigará esses juízes por causa das injustiças que eles têm cometido. O Senhor, nosso Deus, os destruirá por causa dos seus atos de maldade. Glória a Deus. E para finalizar, Salmos capítulo 95, canção de louvor a Deus. Venham todos e louvemos a Deus o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor.
pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar, que ele fez, e também sobre a terra, que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida. Escutem hoje o que ele nos diz. Não sejam teimosos como os seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá no deserto. Aí eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. Durante 40 anos, aquele povo me irritou. Então eu disse: que gente de coração perverso. Eles não querem obedecer os meus mandamentos. Fiquei irado e fiz este juramento: vocês nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Glória a Deus. Mais uma vez o Senhor tendo o seu chamado para as nossas vidas com relação à obediência. Amém? Vamos nos manter firmes na presença do nosso Senhor, tendo a certeza que Ele cuida de nós e que o melhor caminho é o da sua palavra. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade para finalizar o dia de hoje. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, queremos te louvar e te agradecer por mais uma vez ter falado aos nossos corações. Deus, nós sabemos, ó Pai, o quanto temos sido, Senhor, rebeldes, às vezes desobedientes, e nós reconhecemos, ó Pai, que muitas das vezes falhamos, mas o teu amor nos alcança. Obrigado, Pai, por cada palavra, obrigado por nos lembrar os caminhos, ó Pai, corretos da tua palavra. Continua nos abençoando e nos fortalecendo na tua presença. Que amanhã estejamos mais uma vez aqui, ó Espírito Santo, para ouvir a tua doce voz falar aos nossos corações. Obrigado por tudo que tens feito ontem, hoje e continuará fazendo em nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Amanhã teremos novamente mais um encontro para ler a palavra do nosso Deus, fortalecendo assim a nossa fé, a nossa caminhada. Fiquem na paz e até amanhã. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.